A oitava do Natal nos aponta que o Cristo é criança, é recém-nascido, mas ainda nos aponta a humildade de um Deus onipotente, que desce do céu e vem habitar entre nós, fazendo-se em tudo igual a nós, menos em uma coisa, no pecado. Mas assumindo a condição humana, assumiu também a humilde condição de uma criança frágil. É muito belo e enternecedor apreciar o presépio e contemplar o menino Deus ali deitado numa manjedoura. No entanto, ali está exposta a fragilidade da criatura humana. Quanto tempo é necessário para que uma criança possa se tornar independente de cuidados do pai e da mãe? Anos podemos dizer, comparando-se a criatura humana com outros seres da criação. De fato, esta é uma verdade biológica. O ser humano é um ser dependente. Nós precisamos uns dos outros e necessitamos de Deus. Essa verdade primeira, a biológica, ela é inquestionável. Apesar de qualquer ideologia presente no mundo atual, o ser humano é dependente, sim. Não se pode criar qualquer outro modelo de família sem prever essa necessidade básica do ser humano nos primeiros dias, primeiros meses e primeiros anos de sua vida. Certa feita, em viagem por um desses países ditos de primeiro mundo, há quase 30 anos atrás, alguém dizia: mas que triste realidade vocês possuem no Brasil, tantas crianças de rua. E eu respondi: mais triste ainda a realidade de vocês, do descartável. Quantas pessoas idosas jogadas em abrigos. O ser humano se tornou descartável. O ser humano se tornou fruto das suas ideologias. Descartou Deus, descarta pai e mãe e agora descarta crianças. Não obstante o grande malefício do aborto, da grande tragédia do assassinato de vidas inocentes e indefesas, que nestes dias, próprio no Natal, se cumpre no país vizinho da Argentina, vem o descarte de células, de fetos. Quanta coisa o ser humano faz em benefício de quê? Da ciência? Não, do seu próprio egoísmo. E desta maneira o domingo de hoje é dedicado à Sagrada Família de Nazaré, porque Deus, repito, na sua humilde onipotência, descendo à terra, se torna frágil, se torna dependente, tal qual a própria criança, o menino Deus, dependente do cuidado, da proteção e de tudo quanto que Maria e José poderiam lhe oferecer. São Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, nos lembrava: o amor é o vínculo da perfeição. E é exatamente na família que não apenas recebemos cuidados, proteção e carinho, mas nós aprendemos. As primeiras lições que um ser humano possui ou aprende estão na família. Como nós somos amados, aprendemos a amar. Olhamos como os nossos pais se amam, se respeitam, se perdoam.
Tudo ali nós contemplamos em nossa primeira infância, como numa escola, escola de amor, escola de caridade, escola de respeito, escola de perdão. Vivemos um mundo violento, cruel, impiedoso e inclemente, da falta de respeito, da falta de perdão, da falta de solidariedade. Mas tudo isso nós acreditamos a políticas públicas, esquecendo dessa necessidade básica que antecede ao pão, à farinha, ao arroz, ao cuscuz. Esquecemos que a necessidade primeiríssima do ser humano é o amor da família, é o amor de uma família. Estamos aqui impelidos pelo Espírito Santo. Ninguém saiu de casa movido apenas por uma necessidade física, ou quem sabe sentimental. Estamos aqui porque precisamos de Deus. E essa motivação nos é dada pelo Espírito Santo. Assim ocorreu no Evangelho de hoje, quando Jesus é apresentado ao templo, ou no templo, e nós também nos apresentamos. Nos apresentamos primeiro com um ato penitencial, dizendo quem nós somos, pecadores. Nos apresentamos pedindo perdão, depois nos apresentamos glorificando a Deus pelo Cordeiro Divino. O glória não é um hino trinitário, é um louvor a Deus Pai, ao Cordeiro Divino. Depois apresentamos na oração da coleta as nossas preces, as nossas intenções. E depois que nos apresentamos, passamos a ouvir o que Deus tem a nos dizer em sua palavra. E nesta palavra ouvíamos que um homem velho, sacerdote já aposentado, ancião, profeta que frequentava talvez pelos achaques da idade, pelas suas vistas, pelo seu modo de ver já curto, frequentava muito pouco o templo, mas ele foi impelido a ir ao templo. E ali, apesar da fraqueza da sua idade, apesar das suas vistas curtas, também pela ancianidade, Simeão pode ser chamado de cristão, um homem idoso, mas que olhando, contemplando uma criança frágil, é capaz de dizer: agora, Senhor, eu posso ir em paz. Meus olhos, quem sabe coberto de camada de catarata, meus olhos viram a salvação. É tão interessante. Nós já ouvimos tanto falar de Jesus, já ouvimos tanto falar de salvação, já escutamos tanto a palavra de Deus. Quando será que nossos olhos farão a experiência de ver a salvação que vem de Deus? Mais ainda, aquele homem judeu, e os judeus, vocês sabem, judeu nasce judeu, ninguém se converte ao judaísmo. O judaísmo, portanto, é um grupo muito fechado, mas como aquele homem profetizou, seus olhos viram a salvação que vem de Deus numa criança, ele pôde dizer: luz para iluminar todas as nações, luz para iluminar todos os povos, luz para todas as gentes que vamos contemplar daqui a mais alguns dias na festa da Epifania do Senhor. Hoje nos resta contemplar
na Sagrada Família de Nazaré, a figura de Maria dentro da profecia de Simeão, que daqui a mais alguns meses será por nós vivida na festa de Nossa Senhora das Dores. Quanto a ti, uma espada de dor transpassará a sua alma. Não apenas bendisse, não somente abençoou, mas como seus olhos tinham contemplado a salvação, vejam a grandeza e a profundidade da profecia de Simeão. Ele vê que aquele Deus humilde, que se submeteu à condição frágil de uma criança, que aquele que, sendo a plenitude da lei, cumpriu a lei, mesmo sendo o primogênito de Deus, sendo o primogênito de Maria, apresenta-se ao templo. Faço um parênteses. Geralmente há um dado estatístico na vida dos sacerdotes. Geralmente somos nós, em maioria, em grande maioria, filhos primogênitos de cada família, sem que haja uma escolha do pai ou da mãe, mas uma escolha divina. Fecho o parênteses. Aquele primogênito de Deus era também o primogênito de Maria. Aquele que era a plenitude da lei, cumpriu a lei, sendo levado ao templo para ser apresentado diante de Deus. E ali, Simeão, mais uma vez, contempla, sim, com os seus olhos, a salvação que vem de Deus. Mas ele sabe, profeticamente, que essa salvação passa pela cruz. Uma espada de dor haveria de transpassar a alma de Maria. A salvação necessariamente passa pela cruz. Não existe salvação sem cruz. Pode até existir salvação do corpo com a vacina, mas salvação da alma só existe com a cruz. Queridos irmãos e irmãs, prezados ouvintes, telespectadores, tenhamos olhos para ver não apenas o natural, mas o sobrenatural. Um bom pai de família, uma boa mãe de família, não é apenas aquele ou aquela que enxergam a naturalidade das coisas. Não existe pai e mãe de família melhor do que aqueles que enxergam o sobrenatural. Pode ter um pai de família que luta com o suor do seu rosto para conquistar o pão de cada dia. Mas existem também, e esses são os melhores, aqueles que, além de lutar com o suor do seu rosto pelo pão cotidiano, também sabem se ajoelhar e conquistar para os seus filhos o pão nosso, o pão descido do céu, o pão que dá vida ao mundo. Queridos irmãos, Feliz Natal. Vivamos as alegrias do Natal, mas vivamos também a certeza da nossa fé, de contemplar com os nossos olhos a certeza da salvação. Amém.